quero falar sobre a construção do terceiro templo. Porque tem muitas pessoas que pensam que primeiro tem que construir o terceiro templo para depois acontecer o arrebatamento. Eu vou te mostrar dentro das escrituras aqui que não é dessa forma. Primeiro vai acontecer o arrebatamento, depois a guerra de Gog, depois o anticristo vai mandar construir o terceiro templo. Quem vai dar a ordem para construir o terceiro templo é o anticristo, o antimachia, o filho da perdição. E tudo está cronologicamente na ordem. O Eterno deixou tudo na ordem para acontecer na hora certa, no mês certo, no dia certo. Tudo já está registrado no livro do Eterno. Mas antes de eu falar da construção do terceiro templo, primeiro eu gostaria de falar sobre a guerra de Gog. A guerra que vai acontecer entre a Rússia e Israel. No livro de Eclesiásticos, capítulo 1, versículo 9, Salomão diz assim: que é o que foi, é o mesmo que há de ser. Que é o que se fez, o mesmo que há de se fazer. Salomão virou e falou assim: tudo que aconteceu, volta a acontecer de novo. Tudo que acontece debaixo do sol, volta a acontecer de novo. É um ciclo, é um ciclo. Aquilo que era, volta a ser novamente. Aquilo que foi, volta a ser novamente. Assim também são as profecias do Eterno. Por isso que as escrituras elas nunca caem no descrédito. Por quê? Porque é um ciclo, volta a acontecer. Aquilo que foi, volta a ser novamente. É o que Salomão está dizendo no livro de Eclesiástico, capítulo 1, versículo 9. Então no Velho Testamento eu gostaria de estar lendo uma guerra que aconteceu entre Israel e os sírios. Isso está registrado no livro de 1 Reis, capítulo 20, versículo 26 em diante, diz assim: portanto, tendo passado um ano, fez Ben-Hadad o recenseamento dos sírios, e foi a Afec para combater contra Israel. Foi feito também o recenseamento dos filhos de Israel, que providos de víveres, marcharam contra os sírios, e acamparam em frente deles, como dois pequenos rebanhos de cabra. Os sírios, porém, cobriram o país. Aqui está falando que os sírios cobriu todo o país de Israel. Vindo um homem do Criador, disse ao rei de Israel: eis o que diz Ial. Porque os sírios disseram: Ial é o Criador dos montes, e não o Criador dos vales. Eu te entregarei nas mãos de toda esta grande multidão, e sabereis que eu sou Ial. Estiveram os exércitos ordenados em batalha, 7 dias, um em frente do outro. Ao 7º dia, deu-se a batalha. Os filhos de Israel mataram num só dia 100.000 homens de pé dos sírios. Os que escaparam fugiram para as cidades de Afec, e caiu o muro sobre 27.000 homens que tinham marchado contra Israel. Então veja bem aqui, essa guerra aqui foi a guerra dos sírios. Esse rei aqui, ele se juntou com outros reis para poder combater Israel. Aqui a escritura diz que eles cobriram todo o país de Israel. Assim também vai ser na guerra de Gog, na guerra em que vai vir a Rússia, a Síria, a Turquia e o Irã contra Israel. Eles vão cobrir toda a terra de Israel. Está registrado em Ezequiel 38, versículo 9. Aqui está dizendo também que eles também cobriram todo o país de Israel, os sírios aqui, nessa guerra aqui. Então a história ela vai se repetir novamente. Agora vai acontecer a guerra de Gog. A guerra entre Israel contra a Rússia, a Síria, a Turquia e os sírios. Eles vão cobrir toda a terra de Israel. E da mesma forma que aconteceu no passado aqui em Reis, capítulo 20, 1 Reis, capítulo 20, versículo 26 e 27, da mesma forma que Israel destruiu todos eles, da mesma forma que o Eterno entregou eles na mão de Israel, vai acontecer agora também na guerra de Gog. E além de tudo, o Eterno vai entrar nessa guerra, vai mandar meteoros sobre esse povo e vai destruir eles. Então nesse dia que eles destruíram, eles mataram 100.000 homens, 27.000 homens, o Eterno matou. O Eterno fez um muro cair sobre eles e matou eles. Na guerra de Gog, o Eterno também vai ajudar Israel. Gog, Ezequiel 38, 39. O Eterno vai ajudar Israel, vai destruir a Rússia, a Síria e a Turquia. E é interessante que aqui fala os sírios. Em algumas bíblias vai falar assim, os arameus. Os arameus. Quem são os arameus hoje? É a Turquia, é a Síria, é os sírios ali. Só que vão estar liderados pela Rússia. A Rússia vai liderar esse povo contra Israel. E é interessante, irmãos, que nessa guerra aqui, algumas traduções vai dizer assim, portanto, na primavera, eles marcharam contra Israel. No rodapé da Bíblia de Jerusalém fala assim, essa guerra aconteceu na primavera. E tudo indica que essa guerra agora da Rússia contra Israel, liderando esses países, vai ser na primavera.
vai ser entre 8 de abril a 8 de maio. Vai acontecer entre esse intervalo aí, ó. Porque o arrebatamento acontece um pouco antes, o arrebatamento acontecendo dia 8 de abril. A guerra de Gog vem logo no calcanhar. Tá entendendo, irmãos? Então eu só estou mostrando para vocês que tudo que foi, volta a ser novamente. Agora eu quero entrar nessa questão do terceiro templo. O terceiro templo ele vai ser construído depois da guerra de Gog. Então existe uma ordem aí. Primeiro o arrebatamento dos vencedores do filho varão, antes da guerra de Gog. Logo depois a guerra de Gog. Logo depois da guerra de Gog chega o anticristo para trazer a falsa paz para Israel e os palestinos e mandar construir o templo em Jerusalém, em Israel. É isso que eu quero passar para vocês agora. Então veja bem, irmãos, tudo indica que dia 8 de maio o anticristo vai estar dentro de Jerusalém, dentro de El Shalom, para poder fazer um acordo de paz com Israel e dar a ordem para reconstruir o terceiro templo. Quem vai mandar construir o terceiro templo é o anticristo, o antimachia, o filho da perdição. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, diz assim: depois das 62 semanas, o Machia será eliminado, embora não tenha cometido pecado. E a cidade e o santuário serão destruídos pelo povo de um príncipe que há de vir. Seu fim será um cataclismo, e até o fim a guerra e as desolações decretadas. Ele confirmará a aliança com ele confirmará uma aliança com muitos, durante uma semana, e pelo tempo de meia semana, fará cessar o sacrifício e a oplação, e sobre a nave do templo estará a abominação da desolação, até o fim, até o termo fixado para o desolador. Está dizendo aqui então que o anticristo vai fazer uma aliança com os judeus, com os ialdins, por uma semana. Quem está acompanhando os vídeos aí sabe que uma semana representa 7 anos. Então o anticristo, o antimachia, vai fazer uma aliança, um pacto com Israel durante 7 anos, durante uma semana. Agora o interessante, meus irmãos, é que Yahshua, quando ele veio na terra, como eu ensinei nos outros vídeos, ele fez uma aliança. Ele fez um pacto com a igreja, ele fez uma aliança com a igreja. Ele fez uma aliança com a igreja na primeira Páscoa, porque existe 2 Páscoas, vou te mostrar isso dentro da Bíblia agora. Existem 2 Páscoas em Israel. Uma que acontece no dia 14 de Nissan e a outra que acontece dia 14 de Iyar. Nesse ano vai cair no dia 8 de abril e a segunda Páscoa vai cair dia 8 de maio. Então, como o Machia ele fez uma aliança, um pacto com a igreja na primeira Páscoa, o anticristo ele vai fazer uma aliança, um pacto com Israel na segunda Páscoa. Então essa segunda Páscoa, ela agora ficou para o anticristo fazer uma aliança, um pacto com Israel. Vou estar lendo aqui para você, no livro de Números, capítulo 9, versículo 1, vou estar te mostrando que existe 2 Páscoas, meus irmãos, que isso não é pregado nas denominações evangélicas. Os pastores nem sonham que isso existe, eles nem falam nisso lá dentro do templo. Aqui diz assim: Yahweh falou a Moisés, a marcha no deserto dos Sinais, no 2º ano da saída do Egito, no primeiro mês que é o mês de Irição, o mês de Abib. E disse: celebrem os israelitas a Páscoa no tempo determinado, no dia 14 deste mês, no crepúsculo, a celebrareis no tempo determinado. Celebrá-la-eis segundo todos os estatutos e normas a ela referentes. Então essa aqui é a primeira Páscoa. Eles fizeram a primeira Páscoa no mês de Nissan, no mês de Abib. E aí, Romeu, aí se você continuar lendo o texto, cá embaixo no versículo 11, vou ler o versículo 9 até o 11. Yahweh falou a Moisés e disse: fala aos israelitas e diz-lhes: se alguém no meio de vós ou dos vossos descendentes se achar impuro devido a um morto, ou estiver numa longa viagem, celebrarás contudo a Páscoa a Yahweh, no 2º mês. No dia 14, no crepúsculo, celebrareis com ázimos e ervas amargas. O Eterno falou assim, ó, se alguém estiver viajando, ou estiver tocado em algum cadáver, e não puder participar da primeira Páscoa, que acontece no primeiro mês, ele vai participar então da segunda Páscoa, que acontece no 2º mês. Olha o que eu estou falando aí. No 2º mês, no dia 14, Números capítulo 9, versículo 11. Então existe uma segunda Páscoa, que ela acontece no 2º mês. E agora dia 8 de maio vai acontecer a segunda Páscoa. A primeira Páscoa vai acontecer dia 8 de abril, e dia 8 de maio vai acontecer a segunda Páscoa. Tudo mostra, tudo indica que dia 8 de abril, na primeira Páscoa, vai acontecer o arrebatamento do filho varão, da igreja vencedora, da igreja fiel. E aí vai vir a segunda Páscoa, dia 8 de maio. Dia 8 de maio, Emmanuel Macron vai estar dentro de Israel para poder fazer uma aliança, um pacto com Israel. Ele vai assinar o acordo de paz com eles. Quem não assistiu os vídeos lá, assiste. Eu vou deixar a descrição aí para vocês verem lá os vídeos lá
onde nós falamos sobre isso aqui, sobre tudo isso aqui, ó. Sobre essa cronologia aqui de Daniel, de 1260 dias, 1290 dias, sobre as duas Páscoas, lá eu falo sobre isso lá nesse vídeo. Então o anticristo ele vai estar lá dentro de Israel para poder fazer uma segunda Páscoa com Israel. Aí veja bem, meus irmãos, eu falei para vocês que tudo que acontece é um ciclo, volta a acontecer novamente. Então, da mesma forma que o Mashiach, ele fez um pacto com Israel na primeira Páscoa, o anticristo ele tem que fazer um pacto com Israel na Páscoa também, porém na segunda Páscoa. As coisas do Eterno são ordenadas, tudo é na ordem, tudo é na cronologia e ordenado. Então, o anticristo ele vai tentar imitar o Salvador. A palavra anticristo não é que se opõe a ele, não. Anti-Mashiach não significa que ele está se opondo somente ao Mashiach, não. Significa também aquele que vem antes, anti-Mashiach, aquele que vem antes, aquele que vem afirmando o seu verdadeiro Mashiach. Por isso que Yahshua falou, se vier alguém falando que é o Mashiach, não deis crédito. Porque quando o Filho do Homem vier, ele vai vir nas nuvens do céu. Aí ele está falando da volta dele nas nuvens. Então se alguém vier agora falando que é ele, esse aí é o anti-Mashiach. Anti-Mashiach, aquele que vem antes. Aquele que se opõe àquele que vem antes. E aí ele vai vir imitando, dizendo que é o Mashiach. E ele também vai fazer uma aliança com Israel. Da mesma forma que o Mashiach, o Salvador, fez uma aliança com a igreja. Porém, para ele fazer uma aliança com Israel, ele tem que fazer na Páscoa. Porque tudo do Eterno é ordenado, é coordenado. Ele vai vir imitando o Salvador. Por isso que ele vai fazer numa Páscoa. E os judeus, os Yaldim, já estão dizendo lá que o Mashiach vai vir agora na Páscoa. Só que ele não vai vir na primeira Páscoa, esse anti-Mashiach. Ele vai vir na segunda Páscoa, porque a primeira Páscoa, ela pertenceu a Yahshua e a sua igreja. Agora, os judeus, os Yaldins, ficaram com a segunda Páscoa para eles fazerem uma aliança com o anticristo, com o anti-Mashiach. E eles vão fazer uma aliança cheia de confusão, porque aquele ali não é o verdadeiro Mashiach. Uma aliança cheia de confusão, sem entendimento, sem santificação alguma, porque o Eterno não está com eles nesse momento. Eles estão nas trevas, porque eles não aceitaram o verdadeiro Mashiach quando ele veio. Então eles ainda estão em trevas, e eles estando em trevas, eles vão fazer uma aliança, um pacto com o anticristo, cheio de confusão. Agora, olha o que está escrito aqui em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 15. Os judeus, os Yaldins, já fizeram uma Páscoa desse jeito, cheio de confusão. A história vai se repetir, porque Salomão diz que tudo que foi volta a ser. Tá entendendo, irmãos? Olha aqui, ó. 2 Crônicas 30, versículo 15. Imolaram a Páscoa no dia 14 do segundo mês. Olha o segundo mês aí de novo, ó. Vai fazer uma Páscoa no segundo mês. Cheios de confusão. Os sacerdotes e os levitas santificaram-se e foram lá levar o holocausto ao templo de Ial. Depois se puseram em seus postos, conforme seus estatutos, e segundo a lei de Moisés, homem do Criador. Os sacerdotes derramaram o sangue que recebiam das mãos dos levitas, pois na assembleia havia muitos que não se tinham santificado, e os levitas estavam encarregados de imolar as vítimas pascuais. Então aqui só resumindo, eles fizeram uma Páscoa cheio de confusão e sem santificação, uma bagunça total, é o que vai acontecer agora. Então, para quem não sabe, pela primeira vez, os judeus, os Yaldins, eles querem fazer um sacrifício agora na Páscoa, agora dia 8 de abril, eles querem fazer um sacrifício lá em Israel. No livro de Oséias, capítulo 3, versículo 4, fala que Israel ia ficar muitos anos sem sacerdote, sem rei, sem príncipe, sem altar, sem templo, sem sacrifício e sem ídolos. Eles ficou muitos anos, mais quase 2000 anos, que eles não têm um príncipe lá no meio deles, nem um rei, nem um príncipe. Eles estão sem rei, sem príncipe, eles têm ministro. O ministro Israel chama Benjamim e Nataniel. E eles ficaram também muitos anos sem templo, porque o templo foi destruído. E eles ficaram muitos anos sem sacerdote, porque o sacerdote levita foi tirado, foi esparramado, expulso da terra deles. Eles ficaram muitos anos sem ídolos, eles não têm ídolo na Israel. Eles ficaram muitos anos sem altar, eles não tinham altar. Porém agora Israel mandou fazer todos os objetos do templo, eles já têm os objetos do templo tudo pronto. Israel já levantou todos os sacerdotes, já está lá o sacerdote, está pronto, porque estão esperando o Mashiach chegar para mandar construir o templo. Israel agora já tem todos os objetos do templo. Israel mandou construir o altar no final de 2018, se eu não me engano foi em novembro, dezembro de 2018, ele mandou fazer um altar. Então eles agora já têm o altar, eles agora já têm o sacerdote. Eles já têm todos os utensílios do templo, eles já têm os sacerdotes. E eles agora querem o quê? Eles querem um sacrifício lá no monte do templo. Porém, eles não vão fazer dia 8 de abril.
Eles vão fazer dia 8 de maio, quando o anticristo chegar. Por quê? Porque eles estão esperando o príncipe deles. Eles estão esperando o príncipe deles. E eu vou te mostrar isso agora na Bíblia, no livro de Ezequiel, para nós vermos. Em Ezequiel capítulo 20, versículo 30 diz assim: quanto a ti, príncipe de Israel, ímpio e perverso, cujo dia se aproxima com o tempo da iniquidade final. Assim diz Ial: tirai-lhe o diadema, removei a sua coroa. Nada continuará como era, o que é baixo será elevado, e o que é elevado será baixado. Ruína, ruína, eis o que eu farei, como não existiu antes de vir aquele a quem pertence o julgamento, e a quem o entregarei. Então aqui fala do ímpio e perverso, príncipe de Israel. Quem é esse, meus? O anticristo, o antimachia. Então tudo, meus irmãos, já está pronto. O anticristo, o antimachia já está sobre a terra. Emmanuel Macron, ele é príncipe de Andorra. E os judeus já estão dizendo que ele está andando lá no meio deles. Eles falam, não, o Machia já está andando no nosso meio. Então, para quem estava sem altar, sem rei, sem príncipe, sem sacerdote, sem o templo, sem o sacrifício, tudo já está pronto. Eles estão querendo fazer um sacrifício agora, dia 8 de abril, pela primeira vez no monte. Porque eles já fizeram em volta de Jerusalém, eles foram aproximando, fizeram 1,5 km, depois mais perto, depois 400 metros. Agora eles pediram o ministro de Israel, as autoridades de Israel, para poder deixar eles fazer o sacrifício lá no monte do templo. Eles querem fazer no lugar. E os sacerdotes já disseram que uma vez feito esse sacrifício no monte do templo, nada mais impede eles de construir o terceiro templo. Então o Eterno vai permitir eles fazer esse sacrifício lá agora. Mas eles vão fazer quando? Na primeira Páscoa? Não. Eles vão fazer na segunda Páscoa. Eles vão fazer um sacrifício com o quê? Eles vão fazer com a novilha vermelha. E a novilha vermelha, ela já está pronta para ser sacrificada. A novilha vermelha já nasceu. Ela não tem nem um penugem branco. Ela já está pronta para ser sacrificada. Ela não pode virar vaca. Ela tem que ser sacrificada. Então tudo indica que ela vai ser sacrificada dia 8 de maio. Quando o anticristo entrar lá dentro de Jerusalém para poder assinar o acordo de paz. Fazer um pacto, fazer uma aliança com Israel. Quero te mostrar que existe até um mês para esse templo começar a ser construído. Está dentro da Escritura Sagrada. E eu quero te mostrar quem é que vai mandar fazer esse templo. É isso que eu quero te mostrar de agora para frente. Então veja bem, irmãos. Quem é que vai construir esse templo? Emmanuel Macron. O anticristo é Emmanuel Macron. Ele é o filho da perdição. E Emmanuel Macron, ele é o quê? Ele é um maçom. Emmanuel Macron é um maçom. Para quem não sabe, a maçonaria, o sonho da maçonaria é ver o templo de Salomão erguido. Esse é o seu principal dogma, o seu principal ensinamento. O centro das doutrinas da maçonaria é o templo de Salomão. Aqui aparece Emmanuel Macron ligado com os Rothschilds. Olha ele aqui, ó. Emmanuel Macron junto com o líder aí dos Rothschilds aí, ó. Quem é os Rothschilds, Romeu? Os Rothschilds são judeus maçons. Eles são os líderes da nova ordem mundial. Aqui Emmanuel Macron aparece aqui, ó, Macron ligado a clã Rothschild. Nessa revista aqui fala que os Rothschilds foi quem colocou Macron na presidência da França. Foi eles que apoiaram Emmanuel Macron para Emmanuel Macron se tornar presidente da França. O que fala aqui, ó? Em 2014, o nosso herói Macron foi convidado para a reunião do Clube Bilderberg. Esse aqui é um outro grupo também que está liderando a nova ordem mundial. Macron parecia ser um valete. As pessoas conhecedoras da situação sabiam que não se tratava de uma mera coincidência. E no início de 2017, o nosso valete começou a se transformar num rei. Tá vendo aí? Graças à mídia. E após o segundo turno, poderá se tornar um asa. Vale observar que Macron não é apenas a escolha de pessoas poderosas na França. Macron então foi colocado pelos Bilderberg e pelos Rothschilds. Os Rothschilds são judeus maçons. Esse pessoal tudo aí é judeu maçom. E eles estavam esperando então o quê? Chegar o líder dos maçons. Emmanuel Macron é o líder de toda a maçonaria agora, porque ele é o anticristo, ele é o filho da perdição, sobre quem Satanás vai estar encarnado. E ele é o líder dos maçons. Os maçons, o sonho deles é construir o templo. Agora eu quero vir aqui, ó, nessa revista aqui, eu quero estar lendo para vocês. Olha o que fala aqui, ó. Ó.
Literatura e história declaram, nos seus altos graus da maçonaria. Ficamos ouvindo sobre a intenção de um segredo para construir outro templo em Jerusalém. Os judeus maçons já tinham um plano, um segredo, um plano, e esse plano estava em segredo, que era construir o templo em Jerusalém. A Declaração de Belfort em 2 de novembro de 1907. Para quem já pesquisou sobre a Declaração de Belfort, vai ver aqui que Belfort, ele era um judeu maçom. Se você pesquisar a história dele, você vai ver que ele era um maçom de alto grau, vai falar aqui, ó. Vou até estar lendo aqui para vocês, ó. É claro que ninguém consegue imaginar a reconstrução do templo se o povo do templo não estiver naquela terra, ó. Se os judeus não tivessem voltado lá para a terra deles, não tinha como construir o templo lá. Eles tinham que estar lá para depois reconstruir o templo. Assim sendo, se fazia necessário retornar com o povo judeu para essa terra. Um dos movimentos fundamentais para o cumprimento dessa realidade foi a Declaração de Belfort, na qual uma carta enviada por Arthur James Belfort para o Lord Rothschild representava o primeiro reconhecimento político de objetivos sionistas por uma grande potência. Os interesses sobre essa correspondência é que, de acordo com o pesquisador Dr. Starley, Belfort era um maçom de alto grau. Aí Belfort foi lá e pediu para os Rothschild, falou, ó, nós precisamos construir o Estado de Israel. O país de Israel precisa ser erguido novamente, a figueira precisa brotar, Israel precisa nascer como um país novamente para nós construir o templo lá dentro de Jerusalém. Um líder da maçonaria aqui, um dos líderes da maçonaria aqui, Belfort, foi lá e pediu para os Rothschild também, que era tudo maçom, e falou, ó, nós precisamos reconstruir o templo, mas para isso nós precisamos reconstruir o país de Israel. Israel precisa virar um país novamente, porque senão não tem como nós construir o templo lá não. Então o que acontece? A iniciativa para poder o país de Israel nascer de novo veio dos maçons, veio dos Rothschilds, judeus maçons. Eles tiveram a iniciativa. Só que é como o rapaz fala aqui, o que ele fala aqui, ó. Olha o que ele fala aqui, ó. No entanto, o Criador também permite e se utiliza do maligno para fazer os seus propósitos. Isto é, ele usou os assírios para punir o reino do norte de Israel, em 722 a.C. do Mashiach. E vemos isso em 2 Reis 21:14. Vemos então que os maçons certamente são responsáveis pelo estabelecimento do Estado de Israel. O Eterno usou várias pessoas ímpias no Velho Testamento para poder fazer os seus planos serem concluídos. O Eterno usou Nabucodonosor para levar Israel para cativeiro, para o cativeiro lá em Babilônia. O Eterno usou o rei Ciro, ele era um gentio, o Eterno usou o rei Ciro para poder mandar construir o templo lá na Cidade Santa, em Al-Shalom. Então o Eterno ele usa até os ímpios para fazer com que os seus planos sejam concluídos. Por isso que lá no livro de Apocalipse fala que os 10 reis têm um só pensamento: oferecer o seu desígnio para a besta, para o anticristo. E lá fala que eles fazendo isso, eles estão cumprindo o desígnio do Eterno. Então até Satanás trabalha quando o Eterno dá ordem, trabalha para que os planos do Eterno sejam concluídos. E aqui o Eterno fez o que? Ele usou os judeus maçons, os Rothschilds, para poder levantar o país de Israel e para que o templo seja construído. Para quê? Para que o anticristo se assente lá no templo, porque o Eterno falou que isso vai acontecer. Aonde está isso, meus? 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala que o anticristo vai se assentar no templo, ostentando como se fosse o próprio Criador. Então tudo isso, meus irmãos, são planos do Eterno. O Eterno permitiu os Rothschilds, os judeus maçônicos, os Rothschilds, para poder levantar o país de Israel. E agora eles vão usar um líder maçom, o anticristo, para poder construir esse templo. Quem vai mandar construir esse templo é o anticristo, é o filho da perdição. E é isso que eu quero mostrar para você agora. Então veja bem, irmãos, no livro de Zacarias capítulo 6, versículo 11 diz assim: tomarás a prata e o ouro, e farás uma coroa, e a colocarás na cabeça de Josué, de Ialcha, filho de Josedeque, o sumo sacerdote, e lhe dirás: assim disse Ial dos exércitos, eis um homem cujo nome é Rebento. De onde ele está, alguma coisa germinará, e ele construirá o templo de Ial, ele reconstruirá o santuário de Ial, ele carregará insígnias reais, sentará em seu trono e dominará, haverá um sacerdote à sua direita, entre os dois haverá perfeita paz.
O Eterno falou aqui para o sumo sacerdote Josué e Alcha. Até o nome desse sacerdote aqui, desse sumo sacerdote aqui, é o mesmo nome do filho do Eterno, Ialcha. O Eterno falou, vocês vão fazer uma coroa e vão pôr na cabeça dele, porque ele construirá o templo do Eterno. Isso aqui é uma tipologia do filho do Eterno que haveria de vir e erguer o templo do Eterno. E Ialcha veio, o Machia veio, o filho do Eterno veio e está construindo o templo do Eterno, que é a sua igreja. Nós somos a sua casa, a sua habitação. Isso está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 18. Fala que o Machia está construindo o templo do Eterno. Nós somos o seu templo, estamos sendo edificados para a habitação do Eterno, para o seu templo. Nós somos o seu templo. Lá fala desse jeito. Nós somos o templo do Eterno que estamos sendo edificados para a sua habitação. Então o que acontece? Para os judeus, para os Ialdins, Ialcha, o Machia, o filho do Eterno, ainda não veio. Então estão nesse texto aqui, ó, de acordo com essa profecia aqui, eles estão esperando ele chegar, para ele construir o templo para eles. E aí diz aqui que a coroa de ouro, faça uma coroa de ouro para pôr na cabeça dele. Vou colocar aí agora para vocês verem que os judeus eles já estão fazendo uma coroa de ouro. Eles dizem que eles começaram ela em 2018. Provavelmente ela já está pronta para pôr na cabeça dele. Ela custou 250 mil reais, 50 mil dólares, 250 mil reais. Ela é feita de ouro puro, ela vai ser colocada na cabeça do anticristo, do antimachia. O que nós lemos lá no livro de Ezequiel, capítulo 20, lá fala lá, tu és príncipe de Israel, ímpio e perverso. Sobre a sua cabeça será colocada uma coroa, vai ser colocada essa coroa aqui, uma coroa de ouro na cabeça dele, do anticristo, do ímpio e perverso. Príncipe de Israel. Quem que é esse ímpio e perverso príncipe de Israel que vai vir agora, Romeu? O anticristo, o antimachia, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron é príncipe de Andorra. Então a coroa de ouro está sendo feita para ser colocada na cabeça dele. Mas o foco que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte. Aqui diz que é ele que vai dar a ordem para construir o templo. E Ialcha, o Machia, veio para construir o templo do Eterno. Como eles não aceitaram ele como Salvador, eles vão pegar essa passagem aqui ó, e vão dizer, ele vai vir, o nosso Salvador vai vir agora, o nosso Messias, o nosso Machia, e ele vai dar a ordem para poder construir o templo para Ial, para o Eterno. E aí eles vão fazer uma coroa de ouro e vão pôr na cabeça dele. Eles vão achar que ele é o verdadeiro Machia, o verdadeiro Messias que haveria de vir. Só que tem uma coisa, irmãos, que eu quero passar para vocês agora. Deixei isso para a parte final. Essa revelação que o Eterno me deu, eu deixei para a parte final. Tudo, como eu mostrei para vocês, tudo acontece no segundo mês. Não foi no segundo mês que eu mostrei para vocês que ele vai fazer o acordo de paz? A aliança com Israel não é na segunda Páscoa, no segundo mês, eu não mostrei isso no vídeo. Agora eu vou mostrar para vocês que até a ordem para poder construir esse templo tem que ser no segundo mês. Vamos estar lendo. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Então o Eterno, irmão, não adianta, o Eterno ele revela a sua palavra para nós. Ele está revelando a sua palavra, ele abriu a palavra para ele, tirou todos os selos. Ele está mostrando tudo acontecendo na ordem cronológica e o mês exato. Agora eu quero mostrar para vocês que a construção do terceiro templo, ela vai ser dada pelo anticristo, a ordem vai ser dada pelo anticristo. E no segundo mês, aqui ó, 1 Reis capítulo 6, versículo 1 diz assim, no ano 480, após a saída dos israelitas da terra do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zif, que é o segundo mês, no mês de Zif. O mês de Zif é no calendário hebraico, antes deles passarem pela Babilônia. Depois que passou pela Babilônia, o mês mudou o nome. Zif passou a ser Iá, que é o segundo mês. No segundo mês, ele construiu o templo de Ial. Falou que Salomão construiu o templo para o Eterno. Ele começou a construir no segundo mês, no mês de Iá. Quando é isso, Romeu? Mês de maio agora. Então o anticristo vai assinar o acordo de paz e vai fazer mais o que, Romeu? Ele vai mandar reconstruir o templo no mês de maio, na hora que ele assinar o acordo de paz. Mas eu não vou parar por aí não, senão vocês vão dizer assim, mas isso aí é coincidência, que tem uns informantes que dizem, isso aí é coincidência, Então agora vamos lá. O templo foi destruído, o primeiro templo que Salomão fez foi destruído. Porém depois veio o segundo templo, quando foi para Neemias reconstruir o segundo templo. Quando foi que isso aconteceu, Romeu? No segundo mês. Aqui, ó. Esdras capítulo 3, versículo 8. Diz assim, no segundo ano da sua chegada ao lugar do templo do Criador, em Jerusalém, em Alxalã, no segundo mês, Zorobabel, filho de Salatiel, e Alcha, filho de Josedeque, lá do mesmo texto que nós leu lá, de Zacarias, capítulo 6, versículo 11,
filho de Josadeque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que tinham vindo do cativeiro para Jerusalém, para ir ao Shalom, puseram mãos à obra e construíram levitas de idade de 20 anos acima, para apressarem a obra de Ial, para supervisionar, algumas pessoas falam, para supervisionar a obra de Ial. Aí viram e falam assim, ó, vou pegar cá na frente, um só homem, começaram a trabalhar com um só homem, tiveram presentes para darem pressa aos que trabalhavam no templo de Ial, e também os filhos de Enadad, e os filhos destes e seus irmãos levitas. Aí eles falam, eles começaram a construir o templo, quando? No segundo mês, Esdras capítulo 3, versículo 8. Então veja bem, meu irmão, nunca foi coincidência. É no segundo mês que vai acontecer o pacto, a aliança com os judeus. É no segundo mês que o anticristo, que é um maçom, ele é maçom, líder da maçonaria, porque quando ele ganhou a presidência lá da França, ele foi prediante a pirâmide e levantou os braços. E ali formou-se um compasso da maçonaria. Eu vou colocar a imagem para vocês verem, que na hora que ele levantou os braços, formou o compasso da maçonaria. Porque quem vai construir o templo é a maçonaria. O seu líder, o líder maçom, grau 33, o anticristo, Emmanuel Macron, é ele que vai dar a ordem. Quando? No segundo mês, porque eles seguem uma cronologia. Da mesma forma que Salomão mandou fazer começar no segundo mês, eles têm uma coisa tremenda com Salomão, eles têm uma ligação tremenda com Salomão, então eles vão mandar também começar a construir no segundo mês. Tudo indica que é agora, dia 8 de maio. O que eu quero trazer para vocês? E o que aconteceu? Os rabinos já estão falando que o Messias deles vão chegar 3 anos antes. Vou colocar um pedacinho do vídeo aí para vocês verem. כן, זה כתוב שאליהו הנביא יבוא 3 ימים קודם. Então veja bem, agora que vocês viram aí o vídeo aí, mostrando que eles vão chegar 3 anos antes, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Emmanuel Macron, ele ganhou para presidente da França em 2017, dia 14 de maio. Dia 14 de maio. E agora, dia 14 de maio de 2020, completa-se 3 anos. Então tudo encaixa, meus irmãos, tá tudo perfeito, tudo na ordem. E tudo então acontece quando, amigos? Tudo acontece no mês de maio, no segundo mês, no mês de Iá, que vai cair agora no mês de maio. Tudo então é para acontecer no segundo mês. A tribulação para Israel vai começar no segundo mês. O pacto com o anticristo vai ser no segundo mês. O sacrifício ali, ó, para oferecer o sacrifício da novilha, vai ser no segundo mês. Vai pegar a cinza dela, vai jogar no local aonde é para poder construir o templo, eles vão matar a novilha vermelha. Então tudo já está preparado, o altar já está preparado, eles já fizeram o altar. Então veja bem, irmãos, nós temos que ficar atentos, porque tudo indica que nós vamos ser arrebatados agora dia 8 de abril. Então tudo está no comando do Eterno. Por isso que Israel nasceu no mês de maio, meus irmãos. Israel nasceu no mês de maio. Israel virou um país em 1948, em 14 de maio. Agora, no ano de 2020, em 14 de maio, o anticristo entra lá para dentro de Israel no mês de maio. No dia 8 de maio ele faz o acordo, que vai ser na Páscoa. Tá entendendo, irmãos? A aliança vai ser na Páscoa. E ele vai dar a ordem para construir o terceiro templo, o anticristo. Então nós temos que estar atentos, irmão. Tudo fez assim, ó, tudo, o círculo se fechou. É para agora, não há mais tempo. Então, irmão, só para encerrar esse estudo, vou estar lendo Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Em diante diz assim: agora também sabeis o que é que ainda o detém, para aparecer só a seu tempo, para ser revelado só a seu tempo. Pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado. Algumas traduções vai virar e falar assim: só é necessário que desapareça aquele que ainda o detém. Então aparecerá o ímpio, aquele a quem Yahshua desfará pelo sopro da sua boca. Aqui está mostrando que o anticristo só pode chegar no cenário, só pode ser revelado ao mundo depois que aquele que agora o detém for tirado, desaparecer da terra, for levado para o céu. Quem é esse, Romilson?
o filho varão, os vencedores. Os vencedores vão ser tirados, eles vão desaparecer da terra. Algumas traduções falam aquele que agora o detém. Quando aquele que agora o detém desaparecer, então o anticristo se revelará ao mundo. O filho da perdição vai ser revelado ao mundo. Espero que vocês entenderam essa mensagem, meus irmãos. Fiquem na graça e na paz do Eterno. Vamos estar orando, jejuando, na expectativa do dia 8, porque tudo indica que nós vamos ser arrebatados.